Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano e eu moro nos Estados Unidos. Toda terça e sexta eu venho aqui trazer casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. E hoje falarei sobre o desaparecimento de Timothy Pitzen. Ele nasceu em 2004 na cidade de Aurora, no estado de Illinois, aqui nos Estados Unidos, filho de James Pitzen e Amy Joan Marie. Ele está desaparecido desde 2011. Amy e o James, eles se conheceram em uma festa. Eles tiveram um namoro a longa distância durante o primeiro ano. Ela tinha divorciado-se 3 vezes, bastante de divórcio. A Amy, ela era tida como uma pessoa um tanto desequilibrada, mas James se apaixonou pela Amy e ele estava confiante que ela poderia aprender a lidar melhor com os problemas e abraçar o relacionamento saudável que eles tinham, já que a Amy apresentou pela primeira vez sintomas de após o divórcio com seu primeiro marido. Em 2003, o James recebeu uma ligação de um hospital em Cedar Rapids, em Iowa. Ela tinha tomado alguns comprimidos e estava sentada na beira de um penhasco e supostamente desmaiou e caiu desse penhasco. Graças a Deus não tinha perdido a vida. O casal começou a ter problemas no casamento. Eles brigavam por dinheiro e por a Amy viajar sozinha com amigos. Ela tinha essa mania. Em 18 de outubro de 2004, ela deu à luz a um menino, o Timothy. Amy, ela era realmente, parecia ser uma boa mãe, que amava o filho. O filho trazia alegria para a vida do casal. A vida do casal ficou boa, até por bastante tempo, mas o relacionamento começou a deteriorar-se. Então, um lar amoroso que passou a ter conflitos e a Amy divorciou. O maior medo da Amy, de acordo com a sua família e amigos, era que um juiz tirasse o filho dela por causa dos problemas que ela tinha de saúde mental. A Amy havia tentado 2 vezes tirar a própria vida e ela já estava no seu 4º casamento. Então, ela tinha medo disso. 2 anos antes do desaparecimento do Timothy, o Jim viu sua esposa enviando uma mensagem para o ex-marido dela. E ele falou para ela que ele estava bem bravo. Ele disse que ela tinha que escolher, ou ficava com ele ou ficava com o ex. Mas ela, naquela época, disse que não queria nada com o ex-marido, que ela o amava e tudo que ela queria era ficar com ele, com o Timothy. Mas aí depois de uns dias ela mudou de opinião e disse que ela não queria mais nada e aí ela foi embora. Ou seja, ela estava casada, mas ainda falando com o ex-marido. Deu para ver aí que o relacionamento não era uma coisa muito boa. Ela dizia que o Timothy era a luz da vida dela e ela sempre teve medo que as pessoas assumissem que ela não poderia cuidar do filho dela por causa de tantos casamentos que ela teve, por causa dos problemas mentais. Mas daí, isso é o que a maioria das pessoas pensavam, né? Inclusive o marido dela passou a pensar isso também. E o Timothy era filho único. O pai descreveu o filho como um menino alegre, cheio de vida, adorava fazer amizades com qualquer pessoa que encontrava. Em 12 de maio de 2011, o pai do Timothy o deixou na escola, na Greenman Elementary School. Ele foi pegar o filho à tarde na escola, às 4 da tarde. Mas foi informado pela escola que a esposa dele, né, já era ex-esposa, o tirou da aula às 8h30 da manhã, citando uma emergência familiar. Mas não houve nenhuma emergência familiar. O James foi ao trabalho dela e foi informado que ela não tinha ido trabalhar. E ele continuava telefonando para o celular da esposa, mas ela não atendia. O James, então desesperado, deixou várias mensagens para a esposa e ela não retornava às ligações. Porém, ela ligou para o irmão do James, o que foi uma surpresa. Ela disse ao cunhado que ela voltaria para casa em 1 ou 2 dias, que ela e o Timothy estavam bem e que ela só precisava de um tempo para clarear a mente dela. Mas ela disse algo estranho. Disse que o filho pertencia somente a ela. O Timothy foi ouvido pelo tio ao fundo durante esta ligação. Na hora que ela estava conversando com o cunhado, ele pôde ouvir a voz do Timothy, dizendo que estava com fome. O James pensou que ela deveria estar chateada com alguma coisa, por isso que ela não estava querendo atender a ligação dele. Mas ele pensou, bom,
sei lá, vai que ela tá com a cabeça cheia, vai esfriar a cabeça e depois ela volta com o filho e tá tudo certo. Mas infelizmente isso não ocorreu. No dia do desaparecimento do Timothy, a Amy deixou o carro em uma oficina para fazer algum reparo no carro por volta das 10 da manhã. E um funcionário da loja levou a Amy e o filho dela até o zoológico de Brookfield. Ela retornou para buscar o carro às 3 horas da tarde e dirigiram para um resort chamado Keyline Cove Resort, onde passaram a noite. Tem um vídeo aqui que vocês podem dar uma olhada aí no resort. Na manhã seguinte, a Amy e o filho foram vistos no Kalahari Resort em Wisconsin. Eles foram vistos por uma câmera de segurança na fila do caixa às 10 horas do dia seguinte. Depois disso, o Timothy não foi nunca mais visto. James avisou a polícia e o nome do Timothy foi colocado no sistema como desaparecido. Entre meio-dia e 3h30 da tarde, em 13 de maio, a Amy telefonou para vários membros da família, inclusive para a mãe dela, e disse que o Timothy estava seguro, que ele não corria nenhum perigo. Registros do telefone celular indicaram que as chamadas foram feitas de uma área a noroeste da onde ela estava. Para o cunhado, ela disse: o Timothy está bem, ele pertence a mim, ele está seguro. Ele achou aquilo muito estranho e ele acabou, claro, contando ao irmão dele. No dia 14 de maio, 3 dias após o desaparecimento do filho do casal, a Amy foi encontrada em um quarto de hotel na cidade de Rockford, em Illinois. Ela havia tirado a própria vida. A polícia foi na casa do Timothy para dizer que a Amy tirou a própria vida em um quarto de hotel e que o filho dele não estava com ela. E eles não sabiam onde ele estava. A polícia tentava descobrir o que aconteceu desde que ela o pegou na escola. Às 7h25 da noite, a Amy foi vista sozinha pelas câmeras de segurança em uma loja chamada Family Dollar, em Unibago, onde ela comprou uma caneta, papel, carta e envelope. Às 8 horas da noite, ela foi vista em uma loja de alimento, mas aí ela estava desacompanhada. O Timothy já não estava mais com ela. Ela enviou uma carta ao marido, ou ex-marido naquela época, não estavam divorciados, estavam separados, que o Timothy estava seguro, que ele estava com pessoas que o amam e que nunca seria encontrado. Ele enviou uma carta para a mãe dela, desculpou-se pela bagunça que ela havia criado e explicou que o Timothy estava seguro com pessoas que cuidariam dele. Que nada e ninguém poderia ter feito algo para mudar o que ocorreu. Ela escreveu algo que surgiu uma teoria. Ela mencionou na carta para o marido que o Timothy estava seguro e com pessoas que o amam. Então, e referiu-se a ele, as pessoas começaram a imaginar que ela dizia que ele estava num local seguro. Essa teoria diz que talvez é porque ele estaria no céu. Seria este o local seguro? Na carta para a mãe, ela disse: eu o levei para um lugar seguro e ele será bem cuidado. E ele disse que te ama. Falou isso para a mãe dela. Por favor, saiba que não há nada que você poderia ter feito diferente para mudar a minha mente. O pai do Timothy disse que conversou com vários psicólogos e todos falaram que não é comum uma mãe tirar a vida de um filho em um lugar e tirar a vida dela em outro lugar. Geralmente é feito isso no mesmo local. E como ela não estava com o filho, os psicólogos acreditam que talvez o Timothy esteja vivo. E é isso em que o pai do Timothy acredita. Voltando aqui um pouquinho no tempo. No dia 13 de maio, por volta das 8 da noite, a Amy entrou em um supermercado pequeno, comprou leites e bolachas. E desta vez, Timothy não estava com ela. Ela não parecia ansiosa, ela não parecia estar sendo angustiada, ela apenas comprou leites e biscoitos e depois saiu. Depois aparece de novo às 11h15, quando ela fez o check-in nesse hotel, onde ela acabou tirando a própria vida. Eu fico pensando, alguém que queria tirar a própria vida, ia lá, não, eu vou lá comprar bolachas, leites, ainda vou comer e depois eu vou tirar minha vida. É meio estranho, porque geralmente quando a pessoa chega a esse ponto, a pessoa não tá muito assim, pensando em comer, né? Mas, enfim, ela já havia decidido tirar a vida dela, tudo leva a crer, quando ela foi comprar os biscoitos e as bolachas. Acho estranho. Vamos imaginar que ela tivesse ido comprar bolachas e leites
para o filho dela. Talvez ela o entregou para alguém e ela teria ido lá comprar isso para dar para a pessoa que o levou do local onde ele estava. Isso é o que eu acredito. Eu não acredito que ela teria ido comprar coisa para ela comer. Eu acredito que isso ela tenha feito para dar para o Timothy. Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês acham que aconteceu. Gente, eu sempre trago, às vezes, não sempre, casos de pessoas desaparecidas, porque eu acho muito importante deixar sempre na mídia o rosto destas pessoas. Existem muitas pessoas que assistem o canal também aqui nos Estados Unidos. Então, colocando aí uma foto do Timothy, colocando uma progressão da idade, para que se alguém o viu, para que procure a polícia local. Eu acho muito importante que isso seja feito, não somente trazendo caso de crimes, porque nós também temos que ser a voz daqueles que estão calados, talvez até temporariamente. Então, eu acredito que é muito importante trazer esse tipo de caso. A minha opinião neste caso, eu estou mais inclinada a acreditar que ele esteja vivo. Ela não parecia uma pessoa muito organizada mentalmente, eu acho muito difícil ela ter tirado a vida dele a tal ponto que a polícia até hoje, anos depois, não conseguiu encontrar. E geralmente quando alguém faz isso é uma pessoa que tem uma mentalidade, vamos dizer, um pouquinho mais diferente, vai. É claro que uma pessoa que tira a vida de alguém também não deve bater bem na cabeça, né? Não estou dizendo com isso que a pessoa não tenha que responder pelo crime, muito pelo contrário. Mas ela não me parecia uma pessoa muito organizada, assim, no psicológico dela. Então, não acredito que ela tenha tirado a vida do filho. Mas eu acredito sim que ela tenha dado o filho para alguém. Agora, para quem? É difícil de saber. O pai dele vive dia a dia na certeza que um dia ele vai ouvir falar do filho dele. Mas quando o caso dela aconteceu, foi tão noticiado, mas tão noticiado nos Estados Unidos, que seja lá para quem ela entregou essa criança, essa pessoa não vai aparecer nunca. Porque se ela tivesse dado para alguém, que a pessoa não soubesse nada da vida dela, a pessoa ficaria sabendo quando viu na televisão. Falaria, não, peraí, essa mulher me entregou esse menino aqui está sendo procurado. Nunca ninguém veio. Então, seja lá para quem ela entregou, é alguém que nunca vai vir à tona e dizer isso, né? Mas vamos aí orar para que o Timothy possa ser encontrado. Mas muitas pessoas acham que ele já não está mais entre nós. A polícia acredita que ele também não esteja mais vivo. Eu ainda acredito que ele esteja. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Vocês acham que o Timothy está vivo ou vocês acham que ela acabou tirando a vida dele? Eu gostaria de ouvir de vocês. Pessoal, agora que terminou de ver esse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu gostei, o seu like para o YouTube entender que esse vídeo é bom e recomendar para mais pessoas. Eu preciso da ajuda de vocês para que o canal possa continuar crescendo. E eu gostaria de sugerir para vocês aqui alguns vídeos. Muita gente é nova aqui no canal, eu vejo que está entrando muita gente nova. Vamos maratonar todos aí, são tantos casos que é difícil sugerir, mas vamos lá. Olha, tem o caso da Ana Paula Braga, tem o caso da Elizabeth Smart, o caso da Acácia. Nós temos muitos casos aqui interessantes e eu sugiro que vocês dêem um pulinho agora após esse vídeo e assista pelo menos aí mais uns 2 vídeos deste canal para que possa ajudar o canal a continuar crescendo. Eu vejo vocês em breve.